Pode sentar agora. Já tão cheio. Quem está cheio, diga amém. Oh, glória a Deus. Irmãos, chegou o primeiro domingo do mês de junho. Esse domingo vai ser especial. Durante 5 domingos, eu vou estar entregando para você essa porção desse azeite, que foi consagrado pelo missionário R.R. Soares, lá na nossa sede estadual. E serão 5 domingos onde eu vou pedir para Deus te batizar com o Espírito Santo. Mas hoje nós precisamos, antes dessa caminhada, precisamos estudar a palavra, para nós obter ele na nossa vida. Porque durante esse mês de junho iremos estudar sobre o Espírito Santo, iremos ver o agir de Deus na nossa vida. Quem crê, diga amém. Por isso eu convido você a estar comigo nessa caminhada de domingos, que serão especial nas nossas vidas. Em nome de quem? De Jesus. E Deus vai derramar o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E Ele já promete isso desde o Antigo Testamento. Para quem não sabe, o Espírito de Deus já habitava na terra desde o início de tudo. Mas Ele promete derramar o Espírito Santo sobre quem? Sobre os homens. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, Joel é depois de Oséias, tá? Oséias, Joel, tá? Joel, capítulo 2, versículo 28. Os obreiros podem ajudar aí, os irmãos, tá? Quem achou, diga amém. Olha o que diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. É uma coisa que Deus ele já promete na antiga aliança. Mas vai se cumprir quando, pastor? Na nova aliança. Na nova aliança, após a morte de Jesus. Jesus ele promete que ele iria enviar quem? O Consolador. E quem iria ser o Consolador? O Espírito Santo. E lá no livro de Atos 2,17, Atos 2,17, olha o que diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Você viu que aquilo que o Joel falou, o profeta, estava falando também aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por quem? Por quem, irmãos? Foi por Paulo? Ou foi pelo Timóteo? Foi escrito pelo Lucas. E aí no versículo 18 diz: e também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima nos céus, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Você já vê isso, não já? Sim ou não? Quem já viu a lua de sangue? Alguém já viu? Só eu que vi. Quem já viu, irmão? Quando eu morava em Alcântara, a gente ficou lá na porta. Você lembra desse dia, Charles? Ficamos lá na porta esperando essa lua de sangue. É, pastor? Quem já viu o eclipse? O sol faz o quê? Escurece. O sol se torna o quê? Em trevas. E aí no versículo 21, olha o que diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Então, meu irmão, é importante, pastor, ter o Espírito Santo? Sim. Você aceita Jesus como o único Salvador, Jesus Cristo. E após aceitar Jesus, você tem que se batizar nas águas.
A Bíblia diz que quem crê e for batizado será o quê? Salvo. E após você ser batizado, você também recebe o quê? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, meu irmão, não é para todos. Você sabe por quê? O Espírito Santo habita em quem dá um bom testemunho, quem vive a palavra de Deus, quem anda com Jesus. Sabe por quê? No livro de Atos dos Apóstolos 1:8, capítulo 1, versículo 8, diz o quê? Porque o primeiro passo qual é? O primeiro passo é entregar a vida ao Senhor. Coloca primeiro Salmos 37:5. Deixa aberto aí. Olha aqui na televisão rapidinho. Salmos 37:5. Olha o que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O primeiro passo é entregar o caminho a quem? Ao Senhor. Depois que entregamos o caminho ao Senhor, a gente se torna testemunho e testemunha de Jesus Cristo. Porque aonde você for, aonde você colocar a planta dos seus pés, Jesus está com você. Por quê, pastor? Porque você é diferente, não é igual. Você não é mais aquele velho homem, você é uma nova criatura. E aí, no livro de Atos dos Apóstolos 1:8, no nome de Jesus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até quando? Os confins da terra. Quer dizer o quê? O Espírito Santo vai habitar dentro de você, e aonde você for, você vai ser testemunha que Cristo está contigo. Por quê, pastor? Porque você vai ver Deus agindo sobre a sua vida, em nome de quem? De Jesus. Ah, mas pastor, mas para Deus agir na minha vida, em nome de Jesus, o que eu preciso fazer? Entregar a minha vida ao Senhor. Entregar a minha vida ao Senhor. E aí acontece o que? Atos capítulo 2. Cumprindo-se os dias de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento vermente, ventuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que do fogo, quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios de quê? Do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria, o que, irmãos? Língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como os ouvimos, cada um na nossa própria linguagem, em que somos o quê? Nascidos. Então ouvi ali várias pessoas falando a mesma língua. Alguns se admiravam, outros não, outros até zombavam. Olha o versículo 13. E outros zombando diziam: estão cheios de quê? De mosto. Coloca para mim na NTLH esse versículo. Quer dizer o que, pastor? Mas outros zombavam dizendo: esse pessoal está o quê? Bêbado. Uns se admiravam, outros zombavam. Para muitos, meu irmão, o poder de Deus é loucura. Mas para nós, o Evangelho é o quê? É o poder de Deus. Para alguns o Evangelho é loucura, para nós é o poder de Deus. Ah, mas pastor, eu nunca fui batizado no Espírito Santo. Pastor, eu nunca tive essa experiência com Deus. Mas eu preciso ter. É importante você ter. Mas isso só pode ter se você nascer de novo. Entregar a sua vida a quem? Ao Senhor. Hoje eu estava evangelizando, parei numa casa, porque hoje eu estava fazendo um evangelismo diferente, eu estava só entregando o papel. Parei na porta de um portão de uma casa, tinha 3 senhoras. Aí eu perguntei: posso entregar um convite para vocês? Posso? Pode.
Entreguei para uma, entreguei para outra e falei: olha, eu sou da Igreja da Graça e eu convido vocês a ir na nossa igreja. Hoje temos culto às 18 horas e eu quero pegar o nome de vocês para mim colocar na minha oração. Aí uma falou o nome de uma, falou o nome da outra, falou o nome da outra. Aí eu ia saindo, aí eu disse: Deus abençoe vocês e as suas famílias, tá? No nome de Jesus, vou estar orando por você. Aí ela diz: amém. Aí no que eu ia saindo, a moça chamou: ei, ei. Aí a outra levantou o litrão de vinho. Aí ela falou assim: eu preciso me libertar disso aqui. Como é que eu faço? Eu falei para ela: é simples e descomplicado. É você aceitar a Jesus e querer a libertação. Porque não tem como a pessoa querer se libertar se ela não está querendo aquele vício, querendo viver aquela vida. Por quê? Porque quando eu aceito o Senhor, eu tenho que ser o que, pastor? Testemunha daquilo que Deus fez na minha vida e daquilo que eu não sou mais. Por quê, pastor? Deus transforma? Sim, no nome de quem? De Jesus. Para muitos vão dizer: realmente Deus mudou a vida do Frank. Outros não. Ele continua o mesmo, só está um tempo escondido, só está um tempo aí oculto. Daqui a pouco o diabo perturba ele de novo. Não, você tem que ficar firme na fé. Por quê, pastor? Muitos vão lançar a mão no arado e vão olhar para trás, outros não. Outros vão continuar na jornada fazendo igual aquela música lá do missionário: estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Outros vão ficar pelo caminho. Por isso, meu querido, hoje nós vamos entrar agora na mensagem principal. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. Atos dos Apóstolos 8, 4. O Filipe, meu irmão, ele vai a Samaria e ali muitas pessoas começam a dar ouvido a ele. E diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando o quê? A palavra. A palavra de Deus, ela precisa ser o quê? Pregada. A Bíblia deixa bem claro: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí eu te digo: mas como que as pessoas vão se converter, pastor? Pelos sinais. A Bíblia diz que os sinais seguirão ao que crê. Se eu creio, eu vou ver a glória de quem? De Deus. Para você ver que em nem todos os lugares Jesus pôde fazer milagres. Nem todos. Nem todos. Mas em outros lugares você viu prodígios, maravilhas, tudo pelas mãos de quem? De Jesus. Por isso que ele disse que ele nos dá poder para pisar em serpentes e escorpiões, dá poder para impor as mãos sobre os doentes e ele ser o quê? Curado. Tudo no nome de quem? De Jesus. E eu estava até explicando na sexta-feira que não é Jesus que vai expulsar o demônio, é quando eu creio no nome que está acima de todo nome. Se eu crer, eu vou ver a glória de quem? E aí no versículo 5 diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Quer dizer, ele pregava Cristo. Diz 6: e as multidões uninamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ouvia e via. A fé vem por onde? Alguns, a fé vai vir pelo olhar. Porque tem crente que é igual o Tomé, ele só acredita como? Vendo. Eu morei numa cidade chamada Viana, e a gente morou lá 1 ano em Viana, fazendo a obra de Deus. O antigo líder, ele marca uma reunião especial lá. Eu tinha 15 pessoas na igreja, 15 membros. Ó, quantos pastor tinha, quantos membros na igreja? 15. Tinha vezes que eu fazia culto de manhã e não fazia de noite, no domingo, porque todo mundo ia de manhã. De noite eu me vestia, ficava lá na porta da igreja. Não parecia uma viva alma. Era na Avenida Antônio Serafim, eu lembro como hoje.
E aí acontece o quê? Que o líder marca uma reunião lá. A igreja era pequenininha, cabia 40 pessoas. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou trazer o meu líder estadual aqui nessa igreja com 15 pessoas e ele quer fazer um evento? Acontece o quê? Aconteceu o quê? Que eu estava na igreja meio dia orando, sozinho. Aí eu morava em cima. Quando eu me espanto, a irmã está lá, pá, 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 pá. Porque tem irmão que falta derrubar as portas, né? Essa era uma. Pá, 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 pá. Oi, assim, pastor, foi, mano. O evento vai ser tal dia, né? Eu disse, sim, senhora. Pastor, deixa eu lhe dizer uma notícia muito boa. Qual? Eu consegui um palco. Pastor, eu consegui um som. Consegui o hotel do pastor. Consegui o buffet. E eu não tinha nem um centavo. Eu disse, irmã, como é que a senhora conseguiu isso tudo que eu não tenho dinheiro para pagar? Não, pastor, pode deixar por nossa conta. Eu disse, ô glória. E aonde que vai ser esse palco? Aqui na porta da igreja. Vamos colocar aí um ofício na prefeitura. Vamos pedir a segurança. Vamos pedir a SMTT da cidade. E vai ser aqui. Está bom. Aí eu fiquei pensando, Jesus, com 15 pessoas, com um palco, como é que eu vou evangelizar? Que eu não tinha nem obreiro. Eu tinha 2 obreiros, 2 senhores. E meus filhos que eram pequenos, nesse tempo eles eram criança. Bem criancinha mesmo. Eu pegava uma caixa de jornal e ia para a feira toda terça e toda quinta. E comecei. Aí abri uma porta. Aparecer na novela. Você lembra das novelas que tinha lá do evangélico, lá na Record? E muito crente estava, ó. Eu fui lá na Record e falei, moça, tem como a senhora botar essa chamada aqui? Quanto é que é? R$900. Eu disse, tá bom, mas coloque, vai dar certo. Fui lá na Globo, botei também, na local, R$300. Eu disse, meu Deus, e botei 900 cadeiras. Irmão, 7 horas da noite não tinha ninguém. Ninguém. O pastor que chegou lá, ele falou, irmão, tu é doido? Tu é maluco? E só faltou me chamar de perturbado. Porque com uma igrejinha dessa, tu vai encher esse povo todinho aqui? Eu fiquei calado, irmão. 7 horas da noite, eu olhei lá de cima, lá de casa, eu olhei ela assim, fiquei triste. Minha esposa bateu assim nas minhas costas e disse, Deus está conosco. Eu disse, amém. Mas pelos olhos naturais eu estava triste mesmo. Aí eu entrei, fui lá, ele chegou, entrou lá para dentro da igreja, ficou lá, os outros pastores chegaram. Foi indo. Aí ele falou, quem vai começar o culto? Eu disse, eu vou lá. Aí eu fui lá, comecei o culto. Irmão, quando eu fechei o olho e comecei a orar, quando eu abri o olho, estava uma multidão de gente. Estava pegando cadeiras dos pastores lá de dentro e levando para as pessoas. Não tinha nem escolinha, não tinha nada, irmão. 1000 pessoas naquele dia. Eu não sei de onde saiu tanta gente naquela cidade, naquele dia. E aí naquele dia existia lá o considerado da cidade. O que é considerado? Aquele que é respeitado. No interior tem esses, os senhores respeitados, sabe, o considerado. E esse considerado, ele foi nesse evento. Chegando lá, o considerado, o pastor orou, pregou a palavra e orou. E aí o dono do som, ele era incrédulo, mas ele tinha o considerado, que ele pegava o considerado, aquele considerado é aquele respeitado e tal, aquele senhor respeitado, conhecido por todos. E aí o considerado foi curado de um caroço, irmão. Ele não podia andar e ele estava andando. O rapaz do som, ele falou, agora eu sei que existe Deus mesmo. Por quê, pastor? Os sinais seguirão ao que crê. A gente estava até falando hoje para os obreiros, depois do evangelismo, que a gente foi para a Praça Deodoro 3 dias antes do evento do missionário, entregamos alguns panfletos. E aí acontece o quê? Teve pessoas lá da Praça Deodoro que foram, e tem pessoas que foram curadas. Não foi isso, irmã Ed? Não foi isso, irmã Charla? Você lembra da pessoa que estava lá? Você lembra, né? Você até me falou com a Júlia dizendo, pastor, tinha gente lá, foi até pela manhã ou foi pela tarde? Pela tarde, foi no segunda de tarde. Então, para você ver, pastor, mas isso é maravilhoso, sim, porque os sinais seguirão o que? Crer.
E aí acontece o que? Começou a acontecer os sinais. E aí no versículo 7 diz: pois os que os espíritos imundos saíram de muitos o que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram o quê? Curados. Pastor, assim chegam as pessoas na igreja, irmão. Vazias, sujas, fedidas, doentes, e Deus restaura através da sua palavra. Chegaram muitos coxos, paralíticos, e todos eram curados. Por quê? Porque eles creram naquilo que Filipe pregava. E no versículo 8 diz: e havia grande alegria naquela cidade. Mas adianta só ter a cura e a libertação? Não. O principal eles não tinham ainda: o Espírito Santo. Porque após eles serem curados, libertos, e aí havia grande alegria, não havia o Espírito Santo. E aí acontece o que, pastor? Deus, Jesus, envia quem, pastor? Pedro e João. Por quê? Tinha que haver o Espírito Santo em Samaria. Porque no livro de 2 Coríntios 3,17, olha o que diz, coloca aqui, só para você não sair daí. 2 Coríntios 3,17: ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há o que? Liberdade. Irmãos, se o Espírito do Senhor está na sua vida, você vai ter liberdade. Vai existir depressão? Não vai. Não vai existir ansiedade? Não vai. Não vai existir doença? Não vai. Você sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor vai estar na sua vida. Diga glória a Deus. Então, ali já havia a palavra no coração do povo de Samaria. Mas precisava de quê, pastor? Do Espírito Santo. E aí acontece o quê? Vamos lá, no nome de Jesus. Volta lá novamente, Atos 8:9. E estava ali um certo homem chamado Simão. Presta bem atenção agora, que agora nós vamos entrar na mensagem principal. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte de mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de quem? De Deus. Aí diz mais: e atendiam-no e a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes o quê? Com artes de mágicas. Mas como cresces em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, vendo sinais e grandes maravilhas que faziam, e estava o quê? Atônito. Quer dizer o quê? Aquele homem que enganou muita gente, ele se converte a quem? A Jesus. É a mesma coisa quando você passa na rua e encontra um cachaceiro. Às vezes já foi até teu amigo, ele aceita Jesus. Aí você chega na igreja, ele está aqui, depois se torna um obreiro, até mesmo depois um pregador. Você fica como? Admirado, atônito. Porque atônito quer dizer o quê? Admirado. As pessoas de Samaria ficaram admirados porque ele era um grande mágico. Ele fazia magias. Quer dizer, pastor, posso falar uma coisa para você? Ele vinha, meu querido, de outra fé. Você sabe, pastor, eu conheço um fulano ali, ele é um grande macumbeiro, um grande feiticeiro. Aí ele se converte a Cristo. Ele aceita Jesus. As coisas velhas ficam para trás, mas tudo se faz o quê? Novo. Mas aí, meu irmão, acontece o que na vida de Simão? Ele foi batizado, mas não foi batizado no Espírito Santo, ele foi batizado nas águas. E ser batizado nas águas não quer dizer nada.
Ah, mas eu fui batizado nas águas, eu estou salvo. Não é assim. Não é dessa forma, não é dessa maneira. O batismo nas águas é um símbolo que você está morrendo para o mundo e nascendo para quem? Para Cristo. Porque teve pessoas que nem foram batizadas e foram salvas. Quem, pastor? O malfeitor que estava com Jesus na cruz. Ele pediu: Jesus, lembra de mim quando entrasse na tua glória. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo. Deu tempo daquele homem se batizar? Sim ou não? Não, mas ele foi salvo. E esse Simão, ele achava que ele já estava, bem encaminhado. Mas aí acontece o quê? 14. E os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá quem? Pedro e João. Pedro e João. E aí diz: os quais, tendo descido a orar por eles, para que recebesse quem? O Espírito Santo. A primeira parte o Filipe fez. Ele plantou a palavra, ele pregou, as pessoas eram curadas, e aí veio Pedro e João fazendo a outra parte. Fazendo o que, pastor? As pessoas receberam o Espírito Santo, se firmar com Deus de verdade. E aí no versículo 16 diz: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aí lembra dele? Quem? 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Irmão, você não compra pedaço do céu. Pastor, e como é que eu faço para me ter o Espírito Santo? Palavra e comunhão com Deus, com oração, consagração, e se deixando de lado as coisas o quê? Velhas. E isso nos mostra que o Simão ainda não tinha se convertido, porque ele queria comprar. Ele falou: Pedro, coloca a mão na minha cabeça aqui, o João, e me batiza que eu vou dar o quê? Um trocado. É a mesma coisa, irmão. Eu vou falar algo que eu falei pela manhã. O que, pastor? Você que dirige aí sem carteira de habilitação, você está no pecado. Ah, mas pastor, eu vou, aí eu paro numa blitz. É bonito, né? Você parar numa blitz, está habilitado e o carro está em dia. Sim ou não? Sim ou não? Aí você, o policial manda, o guarda, aí você para ali. Aí ele pede habilitação e documento do veículo. Habilitação, documento do veículo. Tudo bem, vai. Meu irmão, você sai dali, confiante. Mas é vergonhoso, sabe como é que é? Aí ele para você, habilitação e documento do veículo. Aí você dá o documento do veículo, habilitação. Tem um negocinho para ti aí dentro do documento. Que negocinho? Uma merenda. Irmão, se você faz isso, você tem que criar vergonha na cara. Porque eu te digo, como que o Espírito Santo vai habitar dentro de você? Você está sendo uma pessoa que está contribuindo para a corrupção. Se o Pedro e o João pensassem só em dinheiro, o Simão estava onde? Simão estava onde? Se Pedro e João pensassem só no dinheiro, o Simão estava onde? No inferno, irmão. Porque ele nunca ia ser batizado. E pior, ia ser um mau exemplo de Pedro e quem? E João. Por isso que ele não aceitou. Não aceitou, pastor? Não. Você sabe por quê? Ele falou: eu vou dar um dinheirinho para vocês, se vocês me batizar no Espírito Santo. Eu falei da carteira, eu posso falar de outras coisas.
Pastor, chegou um fiscal. Sim. Ó, isso aqui está ilegal. Ah, mas vou te dar um dinheirinho, coloca aí que está legal. Ah, lá no meu trabalho, pastor, tem o chefe, que ele não é o dono, é o gerente. Ele falou para mim que para me anotar lá 10 pallets, mas chegou 15. Aí ele falou que vai me dar 2 e vai ficar com 3. Ah, é um dinheirinho extra, hein, pastor? Você está roubando, irmão. Você está roubando. Você está amando mais o dinheiro do que a Deus. E acontece o quê? Que o Pedro e o João não se deixou se corromper por isso. Você sabe por quê que ele não deixou? Porque 19. E dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre a quem eu pusei as mãos receba quem? Ele queria comprar o Espírito Santo. O Espírito Santo não se compra, se conquista. E como que eu conquisto, pastor? Tendo comunhão com Deus. Ah, mas pastor, eu estou fraco, a carne está falando mais alto. Se consagre, ore, jejue. Ah, mas está vindo um pensamento. Olha, repreenda, não aceite. Sabe por quê? Porque o Pedro, olha o que ele diz, versículo 20: mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo, para o quê? Pedição, pois cuidardes que o dom de Deus se alcança, como? Por dinheiro? O dinheiro fique para onde? Para vocês. Coloca para mim na NTLH. Então Pedro respondendo: que Deus mande você e o seu dinheiro para onde? Se eu fosse falar isso, meu irmão, acho que tem muita gente que ia sair da igreja. Não é verdade? Vai para o inferno. Oh, meu Deus do céu. Mas ele mandou o Simão para o inferno. Você pensa que pode conseguir com o dinheiro o dom de Deus? Não pode. Ah, eu vou conseguir, pastor, um lugar lá no céu, vou dar o dinheiro. Não, não é assim. Não é desse jeito. Sabe por quê? Versículo 21, vamos ler a revista corrigida. Tu não tendes parte e nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de quem? Então quer dizer que o Simão ainda fazia coisas erradas. O Pedro, manda ele para o inferno com o dinheiro dele e diz para ele: te converte. Se tu não te converter, você não vai permanecer aqui. Uma das coisas que Jesus ele fala, ele diz que toda árvore plantada na beira do ribeiro, se for de Deus, ele permanece. Se não for de Deus, o próprio Deus arranca e lança onde? Fora. Tem coisas que acontecem na nossa vida que você insiste e está te prejudicando. No dia que você se livra, você se sente como? Livre. Igual um passarinho. Quando você prende ele na gaiola, ao que você solta ele, ele sai voando até cansar. Porque ele se sente o quê? Livre. O Simão, ele precisava se converter. E ali naquela dura de Pedro, sabe o que acontece? A ficha cai. No versículo 22 diz: arrependa-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Você já viu o coração pensar? O teu coração pensa? Tem um coração de alguém que pensa aqui? O que pensa? Aquilo. Quando ele está falando, meu querido, o coração e os pensamentos do teu coração é a tua mente. Então quer dizer que a cabeça, a mente de Simão não estava ali. Sabe o que Simão queria, irmão? Posição. Sabe o que Simão queria? Continuar sendo o mesmo, o cara. Mas o Pedro falou: olha, se você não te converter, principalmente
pega o seu dinheiro e vai para o inferno. Olha, se você não pedir perdão pelos teus pecados para Deus, não só os pecados físicos, mas os pensamentos também, não vai haver misericórdia, e nem muito menos o Espírito Santo vai habitar dentro de você. Por quê? 23, pois vendo que estais em fel de amargura e em laço de quê? De iniquidade. Quer dizer o que, pastor? Ele carregava o que dentro do coração? Mágoa, fel de amargura. Ele carregava tristeza, rancor. Ele estava onde, pastor? Caminhando com um laço de iniquidade. Quer dizer, ele continuava fazendo as mesmas coisas. Ele ainda não tinha se convertido. Ele precisava se converter. Porque, pastor, lembra que eu falei? 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Ele já tinha se batizado, pastor. Nem todos que dirão Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, irmãos. Nem todos. Por isso que o Pedro falou tudo aquilo, meu irmão, para o Simão. 24. E respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor. Depois, para que nada do que dissertes venha sobre mim. O que o Simão fez? A melhor coisa. Se você não consegue ir sozinho, peça ajuda. Peça ajuda. Não é vergonhoso pedir ajuda. Vergonhoso é você continuar as mesmas práticas. Ah, mas pastor, eu não quero que ninguém saiba. Se você não está conseguindo, uma hora alguém vai saber. Então ele pediu ajuda para quem? Para Pedro e para João. E pediu o que? Oração. Ele pediu: ora por mim. Porque diz o que? Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissertes venha o que? Sobre mim. E tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e eram muitas aldeias dos samaritanos, anunciaram o quê? Então isso mostra que o Simão, ele se converte. Se converte. O dom, que é o Espírito Santo, meu irmão, ele não se compra, ele se conquista. A Bíblia deixa bem claro, o João, ele falou que para entrar no reino dos céus, há o quê? Há o quê? Há o quê, irmãos? Não tenha medo de errar, o quê? Esforço. Ah, eu estou na igreja, mas ninguém sabe o que eu faço. Ninguém sabe quem eu falo. Ninguém sabe o que estou fazendo. Deus sabe de tudo. Ele olha tudo. Por isso que a misericórdia dele te alcançou hoje. E hoje nós vamos viver uma nova vida, para a glória de Deus. Amém?